dentro deste volume das obras completas do Adolfo Bioy Casares, que aqui é o volume A, nós temos o volume B e C, mas dentro deste volume aqui, nós temos a sua obra mais famosa, que é A Invenção de Morel, que tem 2 vídeos aqui no canal, por sinal, vou deixar aqui no card, na descrição aqui embaixo. Mas também nós temos aqui dentro obras desconhecidas do autor, entre elas uma raridade, uma edição independente. E é dela que nós vamos falar hoje. Ninguém é um só. As Vésperas de Fausto. Em As Vésperas de Fausto está reunido 2 contos do autor, e antes de sair esta edição aqui, era algo exclusivo de colecionadores. Afinal, As Vésperas de Fausto foi um livreto para bibliófilos e saiu apenas 500 exemplares. Foi um livretinho lançado em 1949 de forma independente pelo autor, e pela primeira vez ele vai aparecer então publicado aqui. O Orfeu, o segundo conto dessa Véspera de Fausto, já havia sido publicado anteriormente em 1947. Já A Torre é um manuscrito do autor datado de 1947 que incluíram aqui já nas Vésperas de Fausto, mas antes de ser incluído em lugar algum. Esse nome, As Vésperas de Fausto, que dá título a esse livreto, vai aparecer mais tarde, em 1956, em um livro chamado História Prodigiosa. E também vale destacar que o conto Orfeu é um germe, está nascendo ainda um conto que viria mais tarde a ser publicado em um outro livro chamado Grinalda de Amores, com o nome de A Distância do Passado. Então o que nós temos aqui nessa Véspera de Fausto é 2 germinações, 2 sementes, 2 ideias do Adolfo Bioy Casares que ele expandiu depois em outros livros. Mas tá, do que se trata esses 2 contos e por que esses 2 contos, esse livreto, recebeu o nome de As Vésperas de Fausto? Tá, antes de eu explicar isso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar este vídeo com seus amigos e com seus inimigos também, porque o importante é compartilhar. Para vocês terem ideia, eu vou mostrar o tamanho desse livretinho aqui, para vocês verem do que se trata então a Véspera de Fausto. A Véspera de Fausto começa aqui, ó. A Véspera de Fausto. E o tamanho do primeiro conto, que é A Torre, é isso aqui, ó. É só essa página. Essa página aqui, ó. E o conto Orfeu é menor ainda. É só isso aqui. Então a Véspera de Fausto se resume nesses 2 contos minúsculos. Porque, ó, se eu passar as páginas aqui, depois que você vê o conto Orfeu, ó, eu passo a página aqui e já é o livro chamado O Sonho dos Heróis, que não vai ser discutido aqui. Então você tem aqui, na verdade, 2 páginas, 2 contos, um em cada uma. Tá, no conto A Torre, que é o primeiro, nós temos um homem, um velho poeta irlandês que está partindo da Inglaterra para esquecer uma mulher chamada Miss Hampton. Mas ali no navio ele não consegue deixar um só minuto de pensar nessa mulher. E ele se coloca a imaginar por que ela não gostava dele do tanto que ele gostava dela. Ele acreditava que ela gostava até que bem pouco dele. E ele fica se perguntando, se questionando por que não aconteceu nada entre eles. Mas, mesmo assim, ele se apaixonou por ela e ela não quis conhecê-lo profundamente. Ele tinha dúvidas até mesmo se ela teria lido seus livros, saber que ele era um poeta famoso. Então ele tinha várias dúvidas sobre essa mulher, mas não há um aprofundamento aí da relação entre os 2. Já pela manhã, quando ele chega em Dublin, ele começa a se questionar se talvez o relacionamento deles não tivesse dado certo porque ele não insistiu mais do que deveria. E ele se coloca a filosofar sobre um relacionamento que não aconteceu. E ele começa a enxergar nessa moça talvez a ideia de um relacionamento que ele possa ter no futuro, ou talvez não. Mas, ao mesmo tempo, ele acredita e não acredita que ele encontrará uma outra pessoa para suprir esse amor que ele sente por essa Miss. A partir do momento em que ele está
em casa e no instante que ele recebe um telegrama, ele mistura passado, presente e futuro numa coisa só, na sua mente, e ele fica refletindo sobre coisas que parece que aconteceu, parece que não aconteceu, você não sabe se é lembranças ou se é criação dessa mente conturbada dele. Então, tudo ali você já não sabe se é verdade ou se é ilusão. É um pequeno conto muito interessante, mas que eu não quero falar muito para não estragar, porque a última linha deste conto é uma coisa muito impressionante e muito bonito. E aqui você tem várias interpretações. Tem noção da ideia do poder desse escritor que escreveu o conto de uma única página e que é um conto tão poderoso, que, assim, é fantástico. Então, você tem a mistura aqui, reflexões numa única página de coisas que podem ou não ter acontecido e você vai ter uma conclusão que vai te deixar de queixo caído. É isso que eu tenho a dizer sobre este continho aqui chamado Na Torre. Já o segundo conto é baseado no mito de Orfeu, por isso que chama Orfeu. Um homem que tenta resgatar sua mulher, Eurídice, do submundo dos mortos com a sua música. E é um pequeno texto sobre a perseverança dele. Novamente pequeno mesmo, né? Ele é menor do que o primeiro conto, mas é a perseverança de Orfeu. Portanto, o que nós temos aqui são dois textos muito sucintos, muito resumidos, muito pequenos, que mostram o poder narrativo do Adolfo Bioy Casares, mas que demonstra também que uma boa história não precisa ter mais de 1000 páginas, ela pode ser contada também em poucas linhas. E esse título que deu o nome ao livreto, As Vésperas de Fausto, talvez se deva ao fato que os dois contos tratem um pouco de desilusão e tragédia. Para quem já leu Fausto do Goethe sabe aqui do que nós estamos dizendo. Porque essas duas histórias têm a ver com amor, essas duas histórias têm a ver com desilusões, essas duas histórias têm a ver com salvação, essas duas histórias têm a ver com resgate do seu amor, né, sendo tão curta. Então, se você nunca leu Adolfo Bioy Casares, se você não leu A Invenção de Morel, Plano de Fuga e A Trama Celeste, os três têm vídeo aqui no canal. Eu recomendo que se você tem essa coleção aqui, você só vai achar esse texto aqui, abra lá nas Vésperas de Fausto e leia as duas historinhas que estão aqui, para vocês entenderem o poder narrativo desse autor. E de tudo que eu já li, eu estou terminando o segundo volume das obras completas dele, a grande preocupação da Adolfo Bioy Casares, acho que o grande tema da sua literatura, são dois. A busca pela imortalidade e a questão de amores não correspondidos. Ou a ilusão do que é amar, pode-se dizer assim. E com temas, obviamente, mais profundos. E quando eu falo de amor, amor em todas as suas escalas, né? Amizade, mãe, pai, entre outras coisas. Eu acho Adolfo Bioy Casares muito genial na sua escrita. Ele não dá muitas explicações, mas ele consegue colocar na sua cabeça muitas dúvidas. Olha o tanto de dúvida que ele colocou em apenas uma página no primeiro conto, A Torre, e no segundo, Orfeu, que foi muito bem escrito. Então fica recomendado aqui que se você tem essa edição e não quer começar pelas histórias maiores, leia esses dois continhos contidos na Véspera de Fausto e vocês vão gostar, tá? Vou ficando por aqui, até os próximos vídeos do canal. Tchau!